Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Meu irmão em Cristo, João da Silva Pedroso. Ele postou assim no comentário: graça e paz, irmão Cláudio, a paz do Senhor, que Deus te ilumine seu coração. Aí gostaria muito de ver a pregação de Hebreus 6 e fala sobre doutrina, que eu nunca ouvi pastor falando sobre essa passagem. Meu amado irmão João da Silva Pedroso, então conforme o seu desejo eu passarei o meu simples e humilde entendimento. Canso de falar, eu não sou o dono da verdade, mas pela graça que o Criador viu em mim, Ele tem derramado o entendimento que eu creio sobre os Escritos, sem a necessidade alguma de se procurar complementar, a não ser o Códice Sinaítico, que é o que nós temos como referência, e a história de Flávio Joséfo, que eu não leio mais porque a gente já tem um conhecimento sobre o juízo do ano 70. Sobre o juízo não, que ele não fala, é sobre a destruição do templo no ano 70. Então o entendimento que eu passo aqui não é um entendimento que eu fico semanas estudando. Eu não pego esse tema e fico aqui dias me debruçando e olhando referências, olha a referência, não. Tanto que eu vou falar aqui, eu acho que eu não vou usar nenhuma referência. Só que do versículo 1 de Hebreus 6, Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 6 ou 7, se eu não me engano, eu vou mostrar daqui a pouco, é um estudo, é uma mensagem muito proveitosa. É uma mensagem que cabe um entendimento espiritual, que cabe um entendimento dado pelo próprio Criador, pelo Espírito da graça que está em nosso espírito. Sem ele, o entendimento de Hebreus 6 fica preso à religião, fica preso ao entendimento carnal. Olha, quando alguém lia para mim que aqueles que caíssem da graça de Deus seriam impossíveis, ficariam impossibilitados de ter novamente a graça de Deus, se utilizando de Hebreus 6. Eu tinha um pânico quando eu estava na religião. Então você vê, eu vou te mostrar Hebreus 6, graças ao irmão João, que pediu para que eu passe meu entendimento a respeito disso. E você hoje, nós com o entendimento, sem o véu de Moisés, o entendimento é claro, o entendimento é límpido, é transparente, sem necessidade de buscar referências, porque assim é a palavra de Deus, assim é a revelação do Criador, sem necessidade de manobras, de maracutaia, de enganos. Então, sem mais delongas, vamos ao entendimento. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1, eu acho que até o 6 ou 7. Hebreus 6, do versículo 1 em diante. Para essa mensagem, eu li na Nova Almeida, na Almeida Revista, na Bíblia Viva 2002, na Nova Almeida, porém eu quero passar ela para você na nova versão transformadora 2021, a NVT. É um texto muito maravilhoso. Tem tendências, tem partes tendenciosas, como toda a Bíblia tem. Mas pela misericórdia do Cristo ressuscitado, nós a cada dia vamos entendendo nas entrelinhas. O Espírito da graça vem nos dando entendimento nas entrelinhas. E é graças a esses textos. Você vê uma Almeida Corrigida fiel, uma King James fiel, e você busca no Códice, e assim você vai montando uma mensagem útil, de fácil entendimento, para os que estão na graça e para os novos também que estão vindo
para o canal da graça, seja aqui, seja no Geraldo, no Elcio, seja nos demais canais que pregam graça genuína sem fermento de Moisés, então eles estão começando a entender. É o Espírito da graça. E já aproveitando, você, para não passar desapercebido, dê aquele joinha aí. Deixe para compartilhar depois, se o vídeo foi interessante. Aí você já se inscreva no canal, ative o sininho lá para você receber novas notificações. Então, nessa primeira parte, joinha e se inscreva no canal. E o compartilhar com pessoas que você quer que assista esse vídeo é no final. Se você vê que realmente esclareceu alguma coisa, foi útil para você, você compartilha. Amém? Se também não está muito de acordo, poste no comentário. Só não me venha com estudos teológicos, para mim não vale nada. Para mim, estudos teológicos e lixo é a mesma coisa. Assim Paulo considerou. Porque estudos teológicos não tem graça, não tem sã doutrina. Estudos teológicos não tem evangelho, que são as boas novas do Cristo ressuscitado. Na teologia, nos estudos teológicos, existe o evangelho da circuncisão, o evangelho pregado por Paulo, Tiago, Pedro, João. Aí lá eles falavam de batismo, de Páscoa judaica, tudo lá falava. Mas o evangelho do Cristo ressuscitado, pregado, colocado como fundamento, como base, como alicerce, como baldrame por Paulo, não, a teologia não tem isso não. Pega umas passaginhas, uns versículos. Então vamos lá, olha que versículo maravilhoso. Talvez se eu tivesse lido isso o mês passado, talvez não teria o entendimento. E com certeza, esse entendimento, no futuro, Deus nos dará mais entendimento. Então, às vezes, a gente posta vídeo, que nem o vídeo da predestinação, predestinados. Aí eu fiz um vídeo curto, às vezes não bate com o seu entendimento. Mas não é o caso de você inscrito aí, não, esse desescrever, não. Porque o entendimento, ele vai amadurecendo, o conhecimento, então são sobre divórcio. Mas eu não gostei, eu gosto do que o meu pastor me falou, eu gosto do que ele mostrou lá, que não pode. Mas vamos entendendo, vamos buscando entendimento. Provavelmente, ou quase certeza, lá no final, vai ter sempre uma diferençazinha no entendimento. Porque é democrático. Só que é lógico, tem que ser um entendimento que não seja na mesma linha, mas que os vetores se direcionem para o mesmo sentido, não o oposto. Será que você consegue entender? Não ao contrário. Você está na sã doutrina. Aí o meu entendimento é mais ou menos com o do Geraldo, mais ou menos com o do Elcio, mais ou menos com o seu, mas não é mais ou menos com o seu outro, com o outro aí que está aí. Porém, você acredita na parousia, você acredita que Jesus já voltou. Então, os vetores estão posicionados, estão no mesmo sentido. Só que um ainda está assim, o outro está assim, o outro está assim, mas nós estamos no mesmo sentido. É diferente de quando entra um religioso e faz o quê? Ele te xinga, ele te humilha e ele faz o quê? Aponta para o velho pacto, para as leis de Moisés. Totalmente diferente. Mas a partir do momento que nós estamos direcionados, com sentidos um pouco diferentes, mas na mesma direção, tá tudo bem. Então a gente vai se encaixando, o entendimento. Então não adianta você já de primeiro, não, predestinado do jeito que ele falou, eu não acredito. Predestinado, eu creio que eu sou um predestinado, tudo bem. Não, eu creio que Paulo foi um predestinado, então tudo bem. Mas você não precisa automática, vou me desinscrever porque eu não gostei. Não, nós estamos aprendendo. O importante é que nós estamos falando do nosso Criador. O importante é que nós estamos colocando em debate, em pauta, trechos, palavras, para conhecermos o nosso Criador. O importante é isso. Amém? Então vamos lá. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente,
alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo e a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Veja, então nesses dois versículos, Hebreus 6, versículo 1 e 2, o escritor aqui que eu particularmente não, milhares, nós entendemos, nós acreditamos que foi Apolo o escritor disso aqui. Com certeza não foi Paulo, mas é o que eu falei agora, se você de repente se cravar, foi Paulo sim, então tudo bem. Mas por isso que eu sempre falo, o escritor de Hebreus, para não causar confusão, para não causar conflito. Mas no meu humilde, que eu tenho até vídeo que fala sobre isso, foi Apolo que escreveu. Ele estava falando isso para quem? Para os gentios? Não. Paulo recebeu a revelação no terceiro céu, de uma metáfora, de uma figura de linguagem, para pregar a sã doutrina aos gentios. O escritor de Hebreus já fala aos hebreus, aos israelitas, aos judeus. Então o escritor de Hebreus, vamos deixar Paulo ou Apolo de lado. Aqui ele estava direcionando essas palavras aos judeus, aos israelitas, dizendo que não era mais necessário voltar com aqueles ensinamentos, aquelas bases doutrinárias lá de trás, do início. Esquecer isso, deixe isso para lá. Avancemos, ele estava falando, nós não, nós já passamos essa fase. Todos que nasceram depois do juízo do ano 70 passou anos-luz disso. Mas aqui nós estamos analisando o versículo 1 e 2 de Hebreus 6. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos, as doutrinas básicas, a respeito do quê? Do batismo nas águas, que o verdadeiro batismo foi na cruz. Então, por isso que já não havia mais a necessidade de ensinar batismo do arrependimento, batismo de João. Por quê? Porque os pecados dos judeus, dos israelitas, já haviam sido purificados quando foi derramado o sangue naquela cruz. Então já não tinha necessidade mais do escritor aqui aos hebreus, não vou falar Paulo, tá, para não arrumar confusão. Aos hebreus, aos israelitas, o escritor aqui foi separado para escrever aos israelitas, então não tinha mais a necessidade de ficar ensinando sobre o batismo de arrependimento. Olha, vocês no domingo, no sábado, no Shabat, vamos se reunir, vamos no Rio Jordão, vamos praticar o batismo do arrependimento, porque não tinha mais a necessidade. O que era pecado? O que eram pecados? 1 João, capítulo 3, versículo 4, eram as transgressões das leis dadas a Moisés. Eram os pecados. Então o batismo por que o batismo de arrependimento? Arrependimento de quê? Das transgressões das leis de Moisés, que eram os pecados. João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quem era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? Yahushua, Jesus de Nazaré, Machia, sei lá o nome que você quer. Ele tirou, ele purificou. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, 5, 6 ali que fala, ele purificou a todos com sangue. Então ele batizou. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, Paulo disse que o batismo foi na morte de cruz. Todos que nasceram depois do sacrifício da cruz foram batizados. Então o que tem por aí, eu vou ler mais abaixo, é profanação, é menosprezo. Todas as práticas batismais nas águas estão pisando no sangue que verteu da cruz. É grave isso. Por isso que a humanidade é o que você vê. Por isso que a religião é a desgraça que é. Por isso que os religiosos é o que é. Por causa disso. Então deixemos de lado os ensinamentos básicos. O escritor aqui estava falando para os israelitas. Deixemos isso. Deixe isso. Não fala mais desse negócio aqui.
a respeito de Cristo e sigamos em frente. Sacode a poeira e vamos embora, vamos para frente, porque o juízo já estava às portas. O juiz já estava às portas. Hebreus ali provavelmente foi escrito, não sei, no ano 65, 66, uns falam 68, mas eu acho que não foi 68, porque o dia do Senhor deu-se início na metade do ano 66 e findou no ano 70, foram os 3 anos e meio. Então, o chicote estralando, o dia do Senhor dado início na metade do ano 66, ou no começo do ano 66 ele findou na metade do ano 70, que provavelmente é o mais correto, sabia disso? Ele começou no início do ano 66 e terminou na metade do ano 70, para dar os 3 anos e meio. Mas não é isso. Então o chicote estralando, aflição, atribulação, morte, as pessoas já presas no ano 68 provavelmente já estavam cercadas dentro dos muros de Jerusalém, quando as mulheres, ao darem luz, comiam seus filhos. Por isso que Jesus falou, ai das grávidas naqueles dias. Homens, segundo Flávio Josefo, homem atrás de alimento, enfiavam varas nos retos das pessoas, dos homens, para descobrir onde tinha comida. Eles raspavam os escudos atrás disso. Então você acha que a tribulação tal, uma aflição tal, poderia o livro de Hebreus estar sendo escrito no ano 68? Aí eles falam assim, mas Hebreus foi escrito por Paulo, mas Paulo foi decapitado no ano 65. Não foi no ano 66, porque no ano 66 deu-se início. Então é mais uma prova que Hebreus não foi Paulo que escreveu. Se for pelos estudos deles, eles dizem que Paulo foi decapitado no ano 66 e diz que Hebreus foi escrito no ano 68. Tem uns mais perturbados que falam que Hebreus foi escrito no ano 90 ou no ano 100. Só que Hebreus, se você ler várias passagens, o templo estava de pé ainda, o templo caiu no ano 70. Então esse livro não foi escrito. Então deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces. Falando isso. Então, ano 65, 66, 68, o chicote estralando em Jerusalém, o cerco dos romanos, dos gentios, toda a tribulação, e eles ali iriam estar preocupados em ensinar batismo de arrependimento, ensinar comer pão e beber suco, ensinar sobre Páscoa judaica. Você acha que tinha cabimento um negócio desse? Não, vamos deixar isso para trás e vamos buscar a respeito de Cristo, a respeito da santificação. Vamos nos santificar porque o juiz já está às portas, o juiz de Deus já está vindo. Para a religião não, já se faz 2000 anos quase, e eles estão esperando o juiz de Deus, porque quando fala assim Jesus vai voltar, porque Jesus voltou no ano 70 como juiz e julgou os israelitas, mas eles estão por aí. Então veja, um versículo desse, a cada dia que passa, não sei se você percebeu, mas a cada dia que passa, o Espírito da graça vai dando mais entendimento, sabe? Às vezes, aí você pega um versículo, você fica parado 10, 15 minutos, não sai dali, porque é muita informação. Se você ver meus vídeos há 8 meses, 1 ano, 2 anos atrás, eu falava de 5, num vídeo de 15, 20 minutos, eu usava 50 referências. Então hoje você pega um versículo desse e o Pai vai derramando entendimento. Assim é, meu amado irmão. Então aqui ele estava falando, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Se você ler aqui, eu não li aqui, mas antes, aqui no final do capítulo 5, fala sobre alimento sólido e sobre o leite. A religião não está nem no leite, a religião está na papinha, nem no mingau, naquele mingau, sabe que usa aquele produto para deixar mais engrossador, um mucilon, nestorgênio, sei lá, hidrogênio, sei lá o que deixa mais. Nem nisso eles estão naquela papinha ainda. Então se você lá no final do capítulo 5, você vê que fala. Você não pode nem dar, quando você dá um alimento sólido para ele, uma revelação do versículo 1 desse, para eles é um escândalo. Não. Eles não conseguem entender.
Que aqui o escritor estava avisando eles, irmãos judeus, irmãos israelitas, vamos deixar, vocês passaram pela transição, vocês vieram do legalismo de Moisés, só que vocês aprenderam como foi o batismo, foi na cruz, vocês aprenderam sobre ressurreição, vocês aprenderam sobre o reino de Deus, vocês aprenderam sobre o juízo que já está às portas, o juízo que está chegando. Vocês estão aprendendo? Então vamos à frente, vamos caminhar, buscar conhecimento do Cristo ressuscitado, deixando esses princípios básicos para trás. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Quando você perde tempo discutindo, falando, tentando refutar um legalista sobre o batismo nas águas, você está sendo imaturo. Você está juntamente com ele sendo dois imaturos. Por isso que Paulo falou, não discuta com o legalista, não discuta com o evangélico, não discuta com quem quer comer pão e beber suco, não discuta com quem quer tomar banho de 50 banhos por piscina por ano. Não faça isso. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de pré-primário. Alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente. Olha o que ele estava falando, o escritor de Hebreus, falando para os ouvintes. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas. Para que serviu o batismo de João Batista? Foi para as transgressões das obras mortas, aquelas obras do velho pacto, do antes da cruz, da lei de Moisés, aqueles rituais, aqueles cerimoniais, aqueles preceitos, foram obras mortas. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento de obras mortas. Quando você frequenta uma religião, quando você frequenta uma sinagoga que eles chamam de igreja, um arapuca, um alçapão que eles chamam de igreja, você está incorrendo nisso daqui. Você está dando valor, você está valorizando, você está exaltando obras mortas. Você está fundamentando, você está novamente ressuscitando aquelas obras mortas. Obras que Cristo cravou lá no alto daquele madeiro. A fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Então aqui no versículo 1 e 2 estava sendo dito isso, para eles não se preocupar mais com aquilo, seguir em frente. Isso entre o ano 60, para não arrumar confusão, entre o ano 65 e 68. Foi dito isso. Você imagine que no ano 70 veio o juízo, que nós estamos há quase 2000 anos, há quase 20 séculos dos acontecidos do juízo, e a religião está aí, vivinha praticando obras mortas. É gigantesco ou não é um entendimento desse? Para você que está entrando no ambiente da graça agora. Há necessidade de buscarmos referências para nós entendermos esses dois versículos? Claro que não. Versículo 3. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Olha, naqueles dias eles queriam avançar para um entendimento muito superior ao entendimento dos legalistas, ao entendimento dos que seguiam as leis dadas a Moisés. Aí sim, agora sim, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo, a obra dele estava antes da cruz ou depois da cruz? A obra do Espírito. Pronto. Então fala aqui, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, da graça de Deus. 5. Que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. E que depois se desviaram, sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltam a pregá-lo. Não, eu agora vou parar.
Eu não vou ler esses 6 agora, deixa mais para frente. Esse 6 é o checkmate. Então aqui, quer ver? Eu vou colocar a Bíblia Viva 2002, que tem até um subtítulo aqui, quer ver que ele fala? Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver aqui, que ele fala sobre os Bíblia Viva. Ah tá, aqui não está, porque no meu celular, é que eu estava lendo aqui no meu celular, que eu vou te mostrar aqui. Como é esse Bíblia Viva 2002, olha que interessante, é que esse aqui eu não coloquei subtítulos, então por isso que não está aparecendo, subtítulos da Bíblia Viva. Mas eu vou colocar Hebreus e vou te mostrar aqui na frente da tela, ó, Hebreus, capítulo 6, versículo 3. Aqui, ó, que coisa interessante, ó. Até a Bíblia Viva fala, ó, vê se você consegue ler aí. Não está focando, né, direito, ó. Mas eu vou ler para você como está no celular. Ó, versículo 3. Na Bíblia Viva. Se Deus quiser, avançaremos agora para outras coisas. Bíblia Viva aqui, eu estava na NVT, Bíblia Viva. Aí ele fala assim, ó, eu não coloquei no subtítulo aqui, e eu não vou fazer isso, senão vai perder tempo. Ó, quarto, que é um estudo da NVT, da Bíblia Viva. Quarto perigo. Judeu no limiar para salvação, cair para estar de novo crucificando Cristo. Então veja que coisa interessante, ó. Eu não coloquei aqui nessa Bíblia aqui, mas é a mesma que eu tenho nos meus 2 celulares, eu tenho, é aqui, ó. Pena que não dá, que o foco, eu desativei o foco automático, ó, mas você consegue ver aí, ó, perigo. Então aqui estava falando dos judeus, dos israelitas, do versículo 4, não adianta nada procurar novamente trazê-los de volta ao Senhor, se já uma vez compreenderam a boa nova e experimentaram por si próprios as coisas boas do céu e participaram do Espírito Santo e sabem como é boa a palavra de Deus e sentiram as forças poderosas do mundo que está por vir. Aí eu vou ler aqui depois os 6. Então aqui nesse contexto ele estava falando que era impossível que a religião usa para... Deixa eu colocar na Almeida Revista Atualizada, eles dizem que, aqui ó, perigos espirituais. Isso daqui, lá em 89, 90, 92, 93, eu era obreiro, quase fui pastor de uma grande sinagoga aí. E esse versículo 4, eles usam até hoje, para amedrontar as pessoas. Às vezes o texto da sua Bíblia, que é a Almeida Revista Atualizada, ou é a Almeida Corrigida Fiel, veja como está na Almeida Revista. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. O versículo 6 eu quero ler depois, porque ele é fora de série. Então isso daqui, a religião aponta, meu irmão João, às vezes era isso que você tinha dúvida. Mas aqui o contexto estava falando sobre os judeus, sobre os israelitas que já tinham saído do legalismo de Moisés, já tinham vindo do antes da cruz para depois da cruz, e já estavam conhecendo a graça, a liberdade que eles tinham no Cristo ressuscitado, e aqui ele estava falando para eles, os judeus, que se eles voltassem às práticas de novo antes da cruz, que é o versículo 6 que eu vou ler para você, que aí eles seriam impossíveis de ser renovados novamente, por eles terem participado dos dons, da graça, da sã doutrina, do Espírito da graça. Então eram judeus. Então a revelação do versículo 1 ao 6 está no versículo 4. Isso daqui, fica em paz, isso não tem nada a ver para o povo gentil. Isso não tem nada a ver para os dias de hoje. Tanto que essas Bíblias tendenciosas colocam aqui os perigos espirituais. Não coloca aqui mostrando o que significava isso. Não colocam. Então fica assim. Por isso que eu uso vários textos bíblicos. Não estou nem aí se você gosta ou não. Teve já um aí que falou, você fica mudando de texto, fica confundindo a nossa cabeça. Não fica, não. Se você estiver focado, não está. Eu estou te mostrando como é na Bíblia normal, tradicional por aí,
que eles leem isso daqui, só que eles não explicam. Então fica isso como se fosse para os dias de hoje. Você que está na nossa igreja, você que está aqui, se você sair, se você cair, você depois vai ser impossível novamente o Espírito Santo te levantar. É assim ou não é? Fala a verdade. Você já passou muito esse medo, não passou? Já foi muito colocado o dedo na sua cara falando isso aí, não foi? Acho que foi. Então vamos agora ao checkmate. Bíblia NVT 2021. 4. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. Por isso que isso foi depois da cruz. Antes da cruz era unha por unha, dente por dente. A obra do Espírito começou depois da cruz. Versículo 5. E provaram da bondade, e provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. Agora sim, 6. E que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento. Deixa eu parar aqui que eu quero só um adendo. Não adianta um evangélico vir falar se ele cair, porque ele já está caído. Não adianta um religioso vir falar, eu vou me cuidar porque para mim não cair. Você já está caído. Você que come pão e bebe suco, você que se batiza em água, você que sobe monte, você que busca Deus em templo, você está caído, você nunca se converteu. Você consegue entender a grandeza dessa mensagem, desse versículo 6? Então, e que depois se desviaram. Então eles não se desviaram de nada, porque um evangélico, um religioso, ele não conheceu nada da graça de Deus ainda. Ele não conheceu nada do Cristo ressuscitado ainda. Ele está em Moisés. Ele está antes da cruz. Ele não passou nem depois da cruz. Ele não passou depois da cruz, quanto mais então passar depois do juízo do ano 70, que Deus já estabeleceu a Nova Jerusalém e que Ele mesmo está em nosso espírito. Amado irmão, isso aqui é muito forte. Tem precisão de procurar referências a respeito disso? Aqui está a revelação. Aí ele fala assim, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, 6, e que depois se desviaram. Eram os judeus, eram os israelitas, que estavam sendo instruídos, exortados, consolados por Apolo aqui, por Átila, por Priscila, por Paulo, por Barnabé, por Timóteo, por Pedro, por Tiago, por João, por todos os que estavam pregando Cristo, a graça do Cristo ressuscitado, estavam sendo instruídos. Então, se eles voltassem às práticas mosaicas, voltassem a viver do legalismo de Moisés, voltassem a acreditar na circuncisão, voltassem a acreditar nas ofertas, nos sacrifícios que eram levados no tempo que estava de pé ainda, então eles é que estavam se desviando, porque eles tinham conhecido a graça. Agora, um evangélico, ele não conheceu a graça de Deus. Você consegue entender a grandeza disso? Um religioso, ele não conheceu ainda a sã doutrina. Como você fala isso? Ei, você espera Jesus voltar? Claro, então. Como você vai esperar voltar alguém que já veio e já julgou? E que já no Espírito mora em nosso Espírito? Não conhece nada. Sinto muito, você não se desviou de nada. Você não desviou de nada ainda. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento. Pois ao rejeitar, quem aqui? Jesus de Nazaré. Ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Por isso que eles ficavam impossibilitados de serem renovados novamente, serem tirados do arrependimento ou oferecido arrependimento para eles. Por quê? Porque quando eles voltassem, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz. Aqui está a revelação no versículo 6, expondo a vergonha pública. Então, os israelitas, os judeus daqueles dias, os hebreus, os descendentes do povo hebreu,
que abandonassem a graça pregada por Apolo. Paulo eu não vou falar porque não foi Paulo mesmo, por Apolo, por Áquila, por Priscila. Barnabé também não, que ele teve discussão lá no concílio, também não. Então um desses daí. Até Lucas falaram que. Até Lucas pode ter sido escritor. Ele estava falando que quando eles voltassem às práticas mosaicas, às práticas do antes da cruz, eles estavam pregando, querendo pregar Jesus de Nazaré novamente naquele madeiro. Ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Você entendeu? Do versículo 1 ao versículo 6. Você, irmão João, você, irmã, você entendeu? Nunca numa religião, nunca, duvido. Posta no comentário. Meus vídeos hoje, graças a Deus, 24 horas ele dá na média de 1.500, 2.000 visualizações. Coloca aí. Posta se você já ouviu dessa forma, desse jeito que eu acabei de falar aqui. Eu tenho certeza que foi o próprio Espírito da Graça, é ele que nos dá o entendimento. Se você ouviu desse jeito, qualquer religião, com 10 anos, com 20 anos, com 60 anos, escreve aí, não, aonde eu frequentava, foi isso mesmo que eles me falaram. Sabe por que não foi? Porque se fosse isso que eles tivessem te falado, eles não praticavam mais o batismo. Se fosse isso, eles não praticavam mais a Santa Ceia de Lucas 22, que aquilo ali foi a Páscoa judaica, lei de Moisés. E Jesus resgatou na sua morte, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, ele resgatou os que estavam na maldição, para não mais praticar Moisés. Você conseguiu entender? Então não vem com essa historinha que você ouviu isso, não, porque só se você estiver indo no Geraldo, aí eu acredito. Se você estiver indo no Elcio de Jesus, aí eu acredito. Se você estiver indo em algum local que os irmãos estão reunidos como igreja e está sendo falado genuinamente a graça de Deus, sem fermento. Quer fazer um desafio comigo? Fala, se foi esse entendimento que você teve. Então, por isso que foi falado que era impossível. Pois é impossível. Deixa eu ler isso aqui na Bíblia Viva para nós encerrarmos o vídeo. Me desculpa, tá? Fica esse tempo, 38, 40 minutos. Se ficou longo, você fala demais, aí você fica aí, então fica voltando, assiste 5 minutos, 10 minutos. Mas eu tenho certeza que o melhor ficou agora para o final, tá? Não adianta nada procurar novamente trazê-los de volta ao Senhor, se já uma vez compreenderam a boa nova e experimentaram por si próprios as coisas boas do céu e participaram do Espírito Santo. 5. E sabem como é boa a palavra de Deus e sentiram as forças poderosas do mundo que está para vir. 6. Essa Bíblia fala assim, até que está para vir, que era uma coisa próxima. 6. E depois vocês se voltaram contra Deus. Vocês não podem tornar a se arrepender se pregaram novamente o Filho de Deus na cruz ao rejeitá-lo, exibindo-o a zombaria e a vergonha pública. Então assim foi essa mensagem, meu irmão querido João. Você pediu e eu passei o meu entendimento a respeito, claro, de Hebreus 6, do versículo 1 ao versículo 6. O resto, aí a gente é outro dia. Mas o mais importante desse capítulo 6 de Hebreus é justamente isso. Porque a religião usa essas Bíblias tradicionais e sem entendimento nenhum, sem revelação nenhuma, sem interesse algum, eles dizem que é como nos dias de hoje. Se você cair, se você não frequentar mais igreja, se você não vir mais, se você não congregar mais, você estará caindo do Espírito Santo e para você não terá mais, será impossível se arrepender novamente. Eles vão falar isso como sendo os israelitas? Claro que não. Eles usam isso numa figura como se fosse algo presente em algo nos dias de hoje. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. Agora sim, joinha, compartilhe este vídeo se foi interessante. E se você é novo aqui no canal, não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações.
Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!